Salve, salve, agraciadas! No vídeo de hoje iremos falar um pouquinho sobre arrependimento. E eu gostaria já de convidar vocês a abrir a sua Bíblia lá em Lucas 15:7. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Primeiro eu queria já tirar uma dúvida. Tem pessoas que precisam de arrependimento, outras pessoas não? Não é sobre isso que o texto diz em si. Ele diz sobre pessoas que sabem reconhecer que precisam do perdão do Senhor, que se arrependem das suas transgressões e dos seus pecados. E com isso, gostaria também de compartilhar com vocês o meu testemunho, gente. Eu sempre falo isso nos vídeos, mas é que tudo que o Senhor fala comigo, eu consigo levar por situações da minha vida. A maioria de vocês não sabe, mas eu cresci dentro da igreja, né, por influência da minha avó paterna. Então eu sempre tive experiências com Deus e eu cresci ouvindo a voz de Deus e falando comigo, me dando experiências assim sobrenaturais, gente, sério, tipo, coisas impossíveis acontecendo na minha vida desde criança. E a única pessoa que era cristã na minha família era minha avó paterna, então ela que deu esse direcionamento pra mim e pra minha irmã. Com isso, ela plantou essa sementinha em mim desde criança, então eu continuei nos caminhos do Senhor até os meus 18 anos. E eu vou dizer que o pior pecado que o diabo prende a gente é a religiosidade. E eu acreditava, gente, finalmente, que eu era uma pessoa totalmente assim, desconstruída, uma pessoa que não era religiosa, mas eu era muito religiosa. Eu me achava mais santa do que as pessoas, só porque eu nunca tinha botado uma bebida alcoólica na minha boca, porque eu nunca tinha fumado, eu nunca tinha experimentado nenhum tipo de droga. Eu era pura, eu não saía por aí, não escutava músicas circulares. Então, pra mim, eu era merecedora da glória do Senhor, eu era merecedora das suas bênçãos. E hoje, gente, eu não julgo uma pessoa drogada, uma pessoa isso e aquilo, porque eu entendo que é mais fácil para esses tipos de pessoas se converterem e se arrependerem dos seus pecados do que algumas pessoas que cresceram dentro da igreja e têm esses costumes, essas religiosidade entranhada na cabeça de que é mais santo, de que é mais certo que outras pessoas. Quando eu tive o meu encontro real com o Senhor, Ele me mostrou toda a podridão que estava dentro de mim, toda a religiosidade, todo o julgamento, tudo aquilo que eu me achava que eu merecia, porque pra mim eu não conhecia o Jesus da graça, eu conhecia um gênio da lâmpada mágica que eu simplesmente ajoelhava, orava e ele atendia os meus pedidos simplesmente porque eu tinha uma vida santa. Era esse meu Deus, gente, se acreditem ou não. E continuando, né, quando eu tive o meu encontro com o Senhor e Ele me mostrou as coisas erradas que eu fazia, Mano, foi incrível, incrível e ao mesmo tempo muito dolorido, porque eu tive que desconstruir ideias na minha cabeça, eu tive que levar à mostra coisas que eu me achava certa, mas no fim eu estava errada. Porque muitas vezes a gente julga quem se embriaga, quem bebe, quem vai às festas, mas quando a gente tem aquele pensamento, quando a gente tá tomado por orgulho, por vaidade, por inveja, por cobiça, por raiva, contenda, gente, isso tudo é pecado e a gente fica achando que não. São lindos, maravilhosos, fica achando que você falar mal de alguém é normal, você fofocar é normal, e com isso a gente fica se achando santo, fica se achando merecedor. Teve um ano da minha vida que eu me desviei. Eu não vou dizer que eu caí no mundo, literalmente, porque graças a Deus o Senhor teve muita graça da minha vida. E eu, provei só um pouquinho do que era o mundo, mas nisso já foi o suficiente pro Senhor fazer com que eu reconhecesse os meus erros. E Ele começou reconhecendo com essa minha rebeldia, gente, que eu sempre fui uma pessoa muito mimizenta. Eu era uma pessoa rebelde. Eu não desobedecia a minha mãe, mas eu era aquela pessoa, argumentadora. Então, gente, eu enchi o saco da minha mãe. Ela falava que eu não podia ir em algum lugar, eu ficava assim, por quê? Porque gente, é uma coisa que não agrada a Deus, isso. E eu fazia tantas coisas, assim, pequenas que não agradavam o Senhor. Ele botou isso tudo assim na minha cara, tudo isso à amostra. Eu quero dizer pra vocês hoje que o maior fruto do evangelho é o arrependimento. É a gente reconhecer perante Deus as nossas transgressões. E a gente peca todos os dias, a gente cai em pecado. Não é que é uma coisa, não deveria ser normal, mas é uma coisa normal e a gente tem que saber reconhecer e jogar pra Deus. Reconhecer o quanto a gente falha e o quanto a gente precisa dele, e a gente jamais é merecedor da glória dele, da graça dele. A gente não consegue pagar esse preço.
A Brenda, a versão religiosa, achava que poderia merecer com seus bons feitos. Não é isso que a Bíblia nos diz. E sejamos felizes por se arrepender das nossas transgressões, porque aqui diz que a alegria no céu quando o pecador se arrepende, do que 99 justos que não precisam de arrependimento, que são aquelas pessoas que não sabem reconhecer que precisavam de se arrepender. Pra vocês terem uma noção, eu não era uma pessoa que tinha o hábito de me arrepender das coisas. Eu falava que tudo acontecia como tinha que acontecer, e se a gente errasse, era normal, que fazia parte do nosso propósito. Então eu não me arrependia, gente. Eu me achava uma pessoa santa, uma pessoa certa, uma pessoa 100% correta, uma pessoa que não pecava, gente. Eu tinha essa mente, vocês têm noção do que é isso, gente? O diabo coloca tanta mentira na nossa mente que se a gente não tem base na Bíblia, a gente cai em pecado. Então a gente sempre tem que ler a Bíblia. E eu também era uma pessoa que eu não lia, e tinha muitas coisas na Bíblia que eu não entendia, e eu discordava. Então eu vivia muito pelo meu achismo, e eu tava numa cegueira de religião, numa cegueira cristã, vamos dizer assim, que eu não via a verdade que estava na minha frente. Que eu ia no culto, participava de tudo, eu subia no monte pra orar, eu fazia tantas coisas, mas porque eu queria merecer. A gente nunca irá merecer o Senhor. A gente tem que sacrificar as nossas vontades, os nossos desejos, tem que buscar Ele, mas a gente nunca vai conseguir merecer. E vamos sempre colocar essa plantinha do arrependimento e reconhecer as nossas falhas. Às vezes até um pensamento ruim que vem na nossa mente, a gente precisa se arrepender para que Deus perdoe aquilo, porque se a gente não reconhece e não se arrepende, não tem como o Senhor perdoar aquele pecado. Então é essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. E um super beijo! Até os próximos vídeos. Espero que vocês estejam gostando.